A estrada, para mim, sempre foi um refúgio. Um lugar onde o silêncio da madrugada e o ronco do motor do meu Mercedes-Benz Atego, o fantasma da madrugada, eram a única companhia que eu precisava. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Meu nome é Jonas, tenho 38 anos e a vida na boleia me ensinou a ser um cara observador, a ler as entrelinhas, a desconfiar de tudo e de todos. Mas nem toda a minha experiência na estrada me preparou para o que estava por vir. Tudo começou numa noite chuvosa, em algum lugar entre Curitiba e São Paulo. A chuva caía forte e a visibilidade era quase zero. Eu estava cansado, com os olhos ardendo, mas precisava entregar uma carga de eletrônicos em São Paulo na manhã seguinte. Parei em um posto de gasolina para tomar um café e esticar as pernas. O lugar estava quase vazio, exceto por um sujeito estranho, sentado em um canto, com um olhar perdido e as mãos trêmulas. Ele parecia assustado, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Eu não sou de me meter na vida dos outros, mas a curiosidade falou mais alto. Puxei conversa, ofereci um café. Ele, a princípio, relutante, mas depois, como se precisasse desabafar, começou a falar. Disse que se chamava Léo, que era um jornalista investigativo e que estava fugindo de uns caras perigosos. Ele havia descoberto um esquema de corrupção envolvendo uma grande empresa de logística e políticos influentes. Ele tinha provas, um dossiê com documentos, fotos, gravações. E ele precisava entregar esse dossiê a um contato em São Paulo, um jornalista renomado que poderia publicar a história e desmascarar os corruptos. Eu, cético por natureza, ouvi tudo com desconfiança. Mas havia algo no olhar dele, um desespero genuíno, que me fez acreditar. Ele me mostrou alguns documentos, e eu, mesmo sem entender muito de política ou de finanças, percebi que a coisa era séria. Ele me pediu ajuda. Disse que os caras que o perseguiam estavam em toda parte, que ele não podia confiar em ninguém. Ele me pediu para levar o dossiê para São Paulo, para entregar ao tal jornalista. Em troca, ele me ofereceria uma boa quantia em dinheiro. Eu hesitei. Não era da minha conta, eu não queria me meter em encrenca. Mas o Léo estava desesperado. Ele disse que era a única chance dele, a única chance de a verdade vir à tona. Eu, que sempre fui um cara justo, que sempre lutei pelo que é certo, me vi em um dilema. Eu podia ignorar o pedido dele, seguir minha vida, ou podia me arriscar, me envolver em uma história que não era minha, mas que poderia mudar o destino de muita gente. Olhei para o Léo, para o seu rosto pálido e seus olhos suplicantes, e tomei uma decisão. Eu ia ajudá-lo. Eu ia levar o dossiê para São Paulo. Eu não sabia, mas aquela decisão iria me levar para um caminho sem volta, um caminho de perseguição, de perigo, de suspense. A estrada que antes era meu refúgio, agora se tornava um labirinto de segredos e mentiras. E eu, o Jonas, o caminhoneiro solitário, me tornava o protagonista de uma trama que eu nunca imaginei viver. O Léo me entregou um pendrive minúsculo, quase imperceptível, e me deu as instruções. O jornalista se chamava Arthur Mendes, e o ponto de encontro seria um café discreto na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele me alertou para não confiar em ninguém, para não falar com ninguém sobre o dossiê, e para ter cuidado com carros escuros e pessoas que parecessem estar me seguindo. Eu assenti, com um nó na garganta. Aquele pendrive, tão pequeno, carregava um peso enorme. Saí do posto de gasolina com o coração acelerado. O fantasma da madrugada, meu Mercedes-Benz Atego, parecia sentir a tensão no ar. O ronco do motor, antes um som familiar e reconfortante, agora parecia um tambor batendo no meu peito. A chuva continuava a cair, e a estrada, escura e traiçoeira, parecia me engolir. Eu me sentia um peixe fora d'água, um caminhoneiro metido em uma trama de espionagem. Mas eu havia dado minha palavra, e eu não voltaria atrás. Dirigi por horas, com os olhos fixos na estrada e o retrovisor sempre à vista. A cada carro que se aproximava, meu coração disparava. A cada sombra, um arrepio na espinha. Eu estava paranoico, eu sabia, mas a história do Léo havia me deixado em alerta.
Ele havia dito que os caras eram perigosos, que não hesitariam em fazer qualquer coisa para proteger seus segredos. Fiz uma parada rápida em um posto de gasolina em Registro, no interior de São Paulo, para abastecer e tomar um café. O lugar estava movimentado e eu me senti um pouco mais seguro em meio à multidão. Mas a sensação durou pouco. Enquanto eu abastecia o caminhão, percebi um carro escuro, um sedã preto, estacionado do outro lado da rua. Os vidros eram fumê, e eu não conseguia ver quem estava dentro. Mas a forma como ele estava parado, a forma como ele parecia me observar, me deixou inquieto. Terminei de abastecer, paguei e voltei para a boleia. O carro escuro continuava lá, parado, como uma sombra. Dei partida no motor e saí do posto, com o coração acelerado. O carro escuro me seguiu. Mantive a calma, tentei não demonstrar que havia percebido. Acelerei, mudei de faixa, tentei despistá-lo. Mas ele continuava lá, como um predador à espreita. Eu estava sendo seguido. Aquele era apenas o começo da minha jornada no submundo do suspense. A estrada, que antes era meu refúgio, agora se tornava um labirinto de segredos e mentiras. E eu, o Jonas, o caminhoneiro solitário, me tornava o protagonista de uma trama que eu nunca imaginei viver. O carro escuro me seguia de perto, como uma sombra persistente. Eu tentava de tudo para despistá-lo. Acelerava, freava bruscamente, mudava de faixa sem aviso. Mas ele continuava lá, colado na minha traseira, como se fosse parte do meu próprio caminhão. A adrenalina corria nas minhas veias e o suor escorria pela minha testa. Eu estava em uma perseguição de verdade, algo que eu só via em filmes. Mas aquilo era a vida real, e a minha vida estava em jogo. Lembrei-me de um atalho que eu conhecia, uma estrada de terra batida que cortava por dentro de uma fazenda, perto de Registro. Era um caminho perigoso, cheio de buracos e lama, mas que poderia me dar uma vantagem. Decidi arriscar. Fiz uma curva brusca, quase perdendo o controle do fantasma da madrugada, e entrei na estrada de terra. O carro escuro me seguiu, levantando uma nuvem de poeira e lama. Eles eram persistentes, eu tinha que admitir. O fantasma da madrugada, com sua suspensão reforçada e seus pneus robustos, enfrentava a estrada de terra com bravura. Eu acelerava, desviando dos buracos, sentindo o caminhão balançar de um lado para o outro. O carro escuro, um sedã de luxo, não estava se dando tão bem. Eu podia ouvir o barulho dos pneus derrapando, o motor forçando. Eles estavam perdendo terreno. Eu estava ganhando tempo. De repente, ouvi um tiro. O vidro traseiro do fantasma da madrugada estilhaçou e um buraco apareceu na lataria. Eles estavam atirando. A coisa havia ficado séria. Eu me abaixei, tentando me proteger enquanto continuava a dirigir. Eu precisava sair dali, e rápido. Eu precisava chegar a São Paulo, entregar o dossiê e me livrar daquela encrenca. Continuei dirigindo, com os tiros zunindo nos meus ouvidos. O fantasma da madrugada, meu fiel companheiro, parecia sentir a urgência da situação. Ele ronronava, como um animal ferido, mas continuava a correr. Eu estava em uma corrida contra o tempo, contra a morte. Eu não sabia quem eram aqueles caras, nem o que eles queriam, mas eu sabia que eles não iriam parar até me pegar. E eu não ia deixar. Eu era o Jonas, o caminhoneiro solitário, e eu não ia me render. A estrada, que antes era meu refúgio, agora era meu campo de batalha. E eu estava pronto para lutar, custe o que custar. Consegui despistar o carro escuro, mas a perseguição havia me deixado em alerta máximo. O fantasma da madrugada, com o vidro traseiro estilhaçado e um buraco na lataria, era a prova viva de que a minha vida estava em perigo. Eu precisava ser mais cauteloso, mais esperto. Eu precisava chegar a São Paulo, entregar o dossiê e me livrar daquela encrenca. Mas como? Eu não podia confiar em ninguém e a cada sombra, um arrepio na espinha. Decidi mudar minha rota. Em vez de seguir pela rodovia principal, peguei umas estradas secundárias, passando por cidades pequenas, vilarejos esquecidos. Eu sabia que era mais demorado, mas era mais seguro. Eu precisava de tempo para pensar, para planejar meu próximo passo. O pendrive, escondido em um compartimento secreto na boleia,
era a minha única arma. E eu não ia entregá-lo. Fiz uma parada em um posto de gasolina em Itapetininga, no interior de São Paulo. O lugar era simples, com uma lanchonete e uma borracharia. Pedi um café e um pão de queijo e tentei agir normalmente. Mas meus olhos estavam sempre atentos, observando cada movimento, cada pessoa. Eu sabia que eles poderiam estar em qualquer lugar, disfarçados à espreita. Enquanto eu tomava meu café, percebi um sujeito estranho, sentado em uma mesa no canto. Ele estava lendo um jornal, mas seus olhos estavam fixos em mim. Ele era alto, forte, com uma cicatriz no rosto. Ele não parecia um caminhoneiro. Ele parecia um caçador. Senti um arrepio na espinha. Ele era um deles. Eu tinha certeza. Terminei meu café, paguei e voltei para a boleia. O sujeito me seguiu. Ele não tentou se esconder, não tentou disfarçar. Ele apenas me seguiu com um olhar frio e calculista. Eu dei partida no motor e saí do posto, com o coração acelerado. Ele me seguiu. A perseguição havia recomeçado, mas dessa vez eu estava preparado. Eu não ia ser pego de surpresa. Eu era o Jonas, o caminhoneiro solitário, e eu não ia me render. A estrada, que antes era meu refúgio, agora era meu campo de batalha, e eu estava pronto para lutar, custe o que custar. A perseguição continuou pela rodovia Raposo Tavares, em direção a São Paulo. O sujeito no carro escuro era implacável. Ele não desistia, não importava o que eu fizesse. Eu tentava de tudo para despistá-lo. Entrava em ruas estreitas, fazia retornos inesperados, acelerava e freava bruscamente. Mas ele continuava lá, como uma sombra persistente, colado na minha traseira. A adrenalina corria nas minhas veias e o suor escorria pela minha testa. Eu estava em uma corrida contra o tempo, contra a morte. Eu precisava chegar a São Paulo, entregar o dossiê e me livrar daquela encrenca. Lembrei-me de uma manobra que eu havia aprendido com um velho caminhoneiro, o Zé do Asfalto. Era uma manobra arriscada, mas que poderia me dar uma vantagem. Eu precisava de um trecho de estrada com uma curva acentuada e um acostamento largo. Eu sabia onde encontrar um lugar assim, perto de Cotia. Decidi arriscar. Eu não tinha nada a perder. Cheguei ao trecho da estrada e o sujeito continuava me seguindo. Eu acelerei, fingindo que ia fazer a curva normalmente. Mas, no último instante, virei o volante bruscamente para a direita, jogando o fantasma da madrugada para o acostamento. O caminhão balançou, mas se manteve firme. O sujeito, pego de surpresa, não conseguiu reagir a tempo. Ele tentou frear, mas o carro derrapou, rodou na pista e bateu de frente em uma árvore. O barulho foi ensurdecedor. O carro ficou destruído. Eu parei o caminhão, desci e fui verificar. O sujeito estava desacordado, mas vivo. Eu o amarrei com umas cordas que encontrei na boleia e liguei para a polícia. Eu havia vencido mais uma batalha, mas a guerra ainda não havia terminado. Continuei minha viagem para São Paulo, com o coração mais leve, mas ainda em alerta. Eu sabia que eles não iriam desistir. Eles iriam mandar outros, mais perigosos, mais implacáveis. Eu precisava ser mais rápido, mais esperto. Eu precisava entregar o dossiê e desmascarar aqueles corruptos. A estrada que antes era meu refúgio, agora era meu campo de batalha. E eu estava pronto para lutar, custe o que custar. Cheguei a São Paulo no início da noite, com a cidade pulsando em um ritmo frenético. O fantasma da madrugada, meu fiel Mercedes-Benz Atego, parecia exausto, mas vitorioso. Estacionei o caminhão em um estacionamento discreto, perto da Avenida Paulista, e peguei um táxi para o café, onde encontraria o Arthur Mendes. O pendrive, escondido em um bolso secreto da minha jaqueta, pesava como chumbo. Eu estava perto. Perto de cumprir minha promessa. Perto de fazer justiça pelo Léo. Cheguei ao café. O lugar estava movimentado, com gente conversando, rindo, vivendo suas vidas normalmente. Eu me sentia um estranho no ninho, um caminhoneiro em meio a um bando de engravatados. Procurei pelo Arthur Mendes. O Léo havia me dado uma descrição. Um homem de uns 50 anos, com óculos e cabelos grisalhos,
Encontrei-o sentado em uma mesa no canto, lendo um jornal. Ele parecia calmo, tranquilo, como se não tivesse a menor ideia do perigo que o rodeava. Me aproximei, sentei na cadeira à sua frente e pedi um café. Ele me olhou, com um olhar curioso, mas sem desconfiança. Arthur Mendes? Perguntei. Ele assentiu. Meu nome é Jonas. O Léo me mandou aqui. O nome do Léo pareceu acender uma luz em seus olhos. Ele largou o jornal e me olhou com mais atenção. O Léo? Ele está bem? Onde ele está? Perguntou com um tom de preocupação. Contei a ele tudo o que havia acontecido. O encontro com o Léo, a história do dossiê, a perseguição, os tiros, a luta. Ele ouviu tudo com atenção, sem me interromper. E quando terminei, ele apenas disse: Você é um homem de coragem, Jonas. O Léo me falou sobre você. Ele disse que você era a única pessoa em quem ele podia confiar. Aquelas palavras me tocaram fundo. Senti um nó na garganta, mas me mantive firme. Entreguei o pendrive a ele, e ele o pegou com as mãos trêmulas. O Arthur Mendes me garantiu que ele iria usar as informações do dossiê para desmascarar os corruptos, para expor o esquema de corrupção. Ele disse que seria uma batalha difícil, que eles eram poderosos, mas que a verdade sempre prevalece. Eu, o Jonas, o caminhoneiro solitário, me senti aliviado. Eu havia cumprido minha promessa. Havia feito justiça pelo Léo. E agora era a hora de seguir em frente, de encontrar um novo propósito, um novo sentido para a minha vida. A estrada, que antes era meu refúgio, agora era meu caminho para a paz, para a redenção. E eu estava pronto para percorrê-la, com a cabeça erguida e o coração cheio de gratidão. Os dias que se seguiram foram de uma agitação intensa. O Arthur Mendes, com as informações do dossiê, deflagrou uma série de reportagens investigativas que abalaram o país. Os nomes dos políticos e empresários envolvidos no esquema de corrupção foram expostos. As provas eram irrefutáveis. A repercussão foi enorme. Prisões, demissões, investigações. O país estava em polvorosa. Eu, o Jonas, o caminhoneiro anônimo, me tornei um herói. Recebi ligações de jornalistas, convites para programas de televisão, homenagens de autoridades. Mas a maior recompensa veio do Léo. Ele me ligou, chorando de emoção, agradecendo por eu ter salvado a vida dele, por eu ter feito a verdade vir à tona. Disse que eu era um anjo, um mensageiro da justiça. Aquelas palavras me tocaram fundo. Senti um nó na garganta, mas me mantive firme. Eu, o Jonas, que sempre preferiu o anonimato da estrada, me vi no centro das atenções. Era estranho, eu sei, mas era a minha forma de honrar a memória do Léo. Eu sabia que a vida na estrada nunca mais seria a mesma. Eu havia cumprido minha promessa, havia feito justiça, e agora era hora de seguir em frente, de encontrar um novo propósito, um novo sentido para a minha vida. A estrada, que antes era meu refúgio, agora era meu caminho para a paz, para a redenção. E eu estava pronto para percorrê-la, com a cabeça erguida e o coração cheio de gratidão. Decidi que não voltaria para a vida de caminhoneiro de fretes. Eu havia encontrado um propósito maior. O Arthur Mendes me convidou para trabalhar com ele, como consultor de segurança em investigações. Eu, o Jonas, o caminhoneiro, me tornei um investigador. Era um mundo novo, cheio de desafios, mas eu estava pronto para enfrentá-lo. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu campo de batalha. Um lugar onde eu podia usar minhas habilidades para fazer a diferença, para lutar pela justiça. Minha primeira missão como investigador foi em Brasília. Eu precisava coletar informações sobre um novo esquema de corrupção, envolvendo a construção de uma rodovia no interior do Pará. A coisa era séria, com desvio de verbas públicas e ameaças a comunidades indígenas. Eu, o Jonas, me vi novamente em meio a uma trama de suspense. Mas dessa vez, eu estava do outro lado da moeda. Eu era o caçador, não a caça. E eu estava pronto para lutar, custe o que custar. Em Brasília, a atmosfera era diferente. Não era a solidão da estrada, mas a densidade dos corredores do poder. Eu, o Jonas, agora um investigador,
Me movia com cautela pelos gabinetes e reuniões, buscando informações sobre o esquema da rodovia no Pará. A cada documento que eu analisava, a cada conversa que eu ouvia, a teia de corrupção se revelava mais complexa e perigosa. Havia nomes de peso envolvidos, gente influente que não hesitaria em eliminar qualquer um que se metesse no caminho. Minha principal fonte era uma jovem advogada, a Clara. Ela trabalhava em um escritório de advocacia que prestava serviços para uma das empresas envolvidas na construção da rodovia. Ela havia descoberto algumas irregularidades e, com medo, decidiu me procurar. Ela era corajosa, mas ingênua. Eu sabia que ela estava em perigo e que eu precisava protegê-la. A Clara me forneceu documentos, e-mails, gravações, provas irrefutáveis do esquema. Mas ela também me alertou sobre um homem, o engenheiro, o cérebro por trás de tudo. Ele era um sujeito frio, calculista, sem escrúpulos. Ele não deixava rastros, não cometia erros. Ele era um fantasma. Decidi ir a campo. Eu precisava ver de perto o que estava acontecendo. Peguei o fantasma da madrugada, meu fiel Mercedes-Benz Atego, e segui para o Pará. A viagem foi longa, passando por cidades como Belém e Marabá, até chegar à região onde a rodovia estava sendo construída. O cenário era desolador. Floresta desmatada, rios poluídos, comunidades indígenas ameaçadas. A ganância dos homens estava destruindo a natureza e a vida de muitas pessoas. Senti um nó na garganta. Eu precisava fazer alguma coisa. Comecei a investigar, conversando com os moradores, com os trabalhadores, com os líderes indígenas. Descobri que o engenheiro estava usando a construção da rodovia como fachada para um esquema de desvio de verbas e de exploração ilegal de madeira. Ele estava agindo com a conivência de políticos e empresários locais. A coisa era muito maior do que eu imaginava. Eu estava em um vespeiro, e eu sabia que minha vida estava em perigo, mas eu não ia desistir. Eu era o Jonas, o caminhoneiro investigador, e eu não ia me render. A estrada, que antes era meu refúgio, agora era meu campo de batalha. E eu estava pronto para lutar, custe o que custar. A investigação no Pará se aprofundava, e a cada passo, a teia de corrupção se revelava mais intrincada e perigosa. O engenheiro era um adversário astuto, um fantasma que parecia estar sempre um passo à frente. Eu, o Jonas, me sentia como um detetive em um filme de suspense, mas a realidade era muito mais cruel. A vida de muitas pessoas estava em jogo, e eu não podia falhar. Minha principal aliada era a Clara, a advogada de Brasília. Ela me enviava informações, me alertava sobre os perigos, me dava apoio moral. Ela se tornou uma espécie de bússola, me guiando por aquele labirinto de mentiras e segredos. Eu sabia que ela estava em perigo e que eu precisava protegê-la. Ela era a minha única ponte com o mundo da lei, com a justiça. Decidi ir mais a fundo. Eu precisava encontrar o engenheiro. Eu precisava desmascará-lo. Segui uma pista que a Clara havia me dado, um endereço em Altamira, uma cidade no interior do Pará. Era um galpão abandonado, que, segundo a Clara, era usado como base de operações do engenheiro. Eu sabia que era arriscado, mas eu não tinha escolha. Eu precisava ir até o fim. Cheguei ao galpão no meio da noite. O lugar era escuro, silencioso, e o cheiro de madeira e terra pairava no ar. Eu me aproximei com cautela, observando cada detalhe, cada sombra. O fantasma da madrugada, meu fiel Mercedes-Benz Atego, estava estacionado a uma distância segura, pronto para uma fuga rápida se necessário. Eu estava sozinho, mas não me sentia desamparado. A imagem das comunidades indígenas, dos rios poluídos, das árvores derrubadas, me dava forças para seguir em frente. Encontrei uma pequena porta nos fundos, mal trancada. Abri com cuidado e entrei. O galpão era enorme, com pilhas de madeira ilegal, máquinas pesadas e documentos espalhados pelo chão. Era a prova que eu precisava. Comecei a fotografar tudo, a coletar amostras, a reunir evidências. Eu estava tão concentrado que não ouvi quando ele entrou. Ora, o que temos aqui? O caminhoneiro virou detetive?
Era o engenheiro. Ele estava lá, com mais uns 3 capangas, todos armados. Ele riu, um riso frio e calculista, que me deu arrepios. Você é teimoso, Jonas. Eu te avisei para não se meter. Eu não respondi. Apenas olhei para ele, com o ódio nos olhos. Ele era o responsável por toda aquela destruição, por toda aquela miséria. E eu não ia deixá-lo escapar. Ele se aproximou com uma arma na mão. Onde está o dossiê, Jonas? Onde está a Clara? Ele sabia. Ele sabia que eu tinha o dossiê e que a Clara estava me ajudando. Eu não podia entregar. Eu não ia entregar. Foi então que agi. Joguei uma pilha de documentos em seu rosto e ele, pego de surpresa, cambaleou. Aproveitei a oportunidade, corri em direção à porta e saí do galpão. Os capangas começaram a atirar. Corri em direção ao fantasma da madrugada, com os tiros zunindo nos meus ouvidos. Abri a porta da boleia, pulei para dentro e dei partida no motor. O fantasma da madrugada roncou e eu engatei a primeira. Acelerei pela estrada de terra, com os tiros ainda me seguindo. Eu estava livre. Mas a guerra ainda não havia terminado. Eu tinha as provas, e agora eu ia usá-las para desmascarar o engenheiro e seus comparsas. A estrada, que antes era meu refúgio, agora era meu campo de batalha. E eu estava pronto para lutar, custe o que custar. Dirigi a noite toda, com o coração na boca e a adrenalina a 1000. O fantasma da madrugada parecia voar pela estrada de terra, deixando para trás o galpão abandonado em Altamira. Eu precisava chegar a um lugar seguro, onde pudesse enviar as provas para o Arthur Mendes e a Ana Paula. A cada quilômetro percorrido, a imagem das comunidades indígenas, dos rios poluídos, das árvores derrubadas, vinha à minha mente, me dando forças para seguir em frente. Eu não podia falhar. Eu não ia falhar. Cheguei a Santarém no início da manhã. A cidade, banhada pelas águas do Tapajós, parecia um oásis de paz em meio àquela guerra. Estacionei o fantasma da madrugada em um posto de gasolina e procurei um lugar com internet. Encontrei uma pequena lan house com computadores antigos e uma conexão lenta. Mas era o suficiente. Conectei o pendrive, que eu havia escondido em um compartimento secreto na boleia, e comecei a enviar os arquivos para o Arthur Mendes e a Ana Paula. As fotos, os documentos, as gravações. Tudo o que eu havia coletado. A verdade estava prestes a vir à tona. Enquanto os arquivos eram enviados, liguei para a Clara. Ela atendeu no primeiro toque, com a voz embargada. Ela estava preocupada. Havia tentado me ligar a noite toda. Contei a ela tudo o que havia acontecido. O galpão, o engenheiro, a perseguição, os tiros. Ela ouviu tudo com atenção, sem me interromper, e quando terminei, ela apenas disse: "Você é um homem de coragem, Jonas. Eu sabia que podia confiar em você." Aquelas palavras me tocaram fundo. Senti um nó na garganta, mas me mantive firme. Ela me garantiu que iria usar as provas para desmascarar o engenheiro e seus comparsas, e que eu estaria seguro. Os dias que se seguiram foram de uma agitação intensa. O Arthur Mendes e a Ana Paula, com as provas que eu havia enviado, deflagraram uma grande operação no Pará. Muitos políticos e empresários foram presos. As máquinas de desmatamento ilegal foram apreendidas e o esquema de corrupção foi desmantelado. O engenheiro e seus capangas foram encontrados e presos. A notícia se espalhou rapidamente pelos jornais e telejornais. Eu, o Jonas, o caminhoneiro investigador, me tornei um herói. Recebi ligações de jornalistas, convites para programas de televisão, homenagens de autoridades. Mas a maior recompensa veio das comunidades indígenas. Eles me ligaram, agradecendo por eu ter salvado suas terras, suas vidas. Disse que eu era um anjo, um mensageiro da justiça. Aquelas palavras me tocaram fundo. Senti um nó na garganta, mas me mantive firme. Eu, o Jonas, que sempre preferi o anonimato da estrada, me vi no centro das atenções. Era estranho, eu sei, mas era a minha forma de honrar a memória do Léo, de proteger a Clara, de lutar pela justiça. Eu sabia que a vida na estrada nunca mais seria a mesma.
Eu havia cumprido minha promessa, havia feito justiça. E agora era hora de seguir em frente, de encontrar um novo propósito, um novo sentido para a minha vida. A estrada, que antes era meu refúgio, agora era meu caminho para a paz, para a redenção. E eu estava pronto para percorrê-la, com a cabeça erguida e o coração cheio de gratidão. Depois de toda a agitação, a vida de Jonas, o caminhoneiro que virou investigador, ganhou um novo ritmo. O fantasma da madrugada, seu fiel Mercedes-Benz Atego, agora era mais do que um meio de transporte. Era um escritório sobre rodas, um QG móvel para suas investigações. Ele continuava a cruzar o Brasil, mas agora com um propósito diferente: desvendar crimes, expor corruptos e lutar por justiça. A cada nova missão, ele se aprofundava no submundo do crime, enfrentando perigos, desvendando mistérios e salvando vidas. A Clara, a advogada de Brasília, se tornou sua principal parceira. Ela era a mente por trás das operações, a estrategista que planejava cada passo, cada movimento. Juntos, eles formavam uma dupla imbatível, unindo a inteligência e a coragem, a lei e a estrada. O Arthur Mendes, o jornalista, continuava a ser o porta-voz das suas investigações, publicando as reportagens que abalavam o país e desmascaravam os poderosos. E a Ana Paula, a inspetora da Polícia Federal, era a força-tarefa que garantia a segurança das operações e a prisão dos criminosos. Jonas se tornou uma lenda no mundo do crime. O fantasma da madrugada era o nome que os bandidos sussurravam com medo, o símbolo de que a justiça estava sempre à espreita, pronta para agir. Ele era o homem que ninguém via, mas que estava sempre lá, observando, investigando, esperando o momento certo para atacar. Ele era a sombra que perseguia os corruptos, o pesadelo dos criminosos. Mas a vida de Jonas não era só trabalho. Ele encontrou tempo para se reconectar com sua família, com seus amigos. Ele visitava o Zé do Asfalto, o velho caminhoneiro que o havia ensinado a manobra que salvou sua vida. Ele passava horas conversando com ele, ouvindo suas histórias, aprendendo com sua sabedoria. Ele se tornou um mentor para jovens caminhoneiros, ensinando-os a serem mais do que motoristas, a serem homens de bem, a usarem suas habilidades para fazer a diferença. Um dia, Jonas recebeu uma ligação do Léo. Ele estava bem, havia se recuperado do trauma e estava trabalhando em um novo projeto, um documentário sobre corrupção no Brasil. Ele convidou Jonas para participar, para contar sua história, para mostrar ao mundo a verdadeira face da justiça. Jonas aceitou. Ele sabia que sua história poderia inspirar outras pessoas, poderia mostrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança nunca morre e que a verdade sempre prevalece. E assim, a história de Jonas, o caminhoneiro que virou investigador, continuou sendo escrita, a cada quilômetro percorrido, a cada crime desvendado, a cada vida salva. Ele era a prova viva de que um homem comum, com coragem e determinação, pode fazer a diferença, pode mudar o mundo. E ele estava pronto para continuar sua jornada, com a cabeça erguida e o coração cheio de gratidão, sabendo que a estrada, assim como a vida, é infinita. Os anos se passaram, e Jonas, o fantasma da madrugada, consolidou sua reputação como o mais temido e respeitado investigador do submundo do crime. Seu Mercedes-Benz Atego, agora com algumas marcas de batalha, era um ícone nas estradas brasileiras, um prenúncio de que a justiça estava a caminho. A parceria com Clara, Arthur Mendes e Ana Paula se tornou uma força-tarefa imbatível, desmantelando redes criminosas que pareciam intocáveis. Sua vida, antes solitária, agora era preenchida por um propósito que transcendia o pessoal. Ele se tornou uma espécie de lenda urbana, um sussurro nos becos escuros e nos escritórios luxuosos dos corruptos. O fantasma da madrugada era o nome que evocava medo e respeito. Um lembrete constante de que ninguém estava acima da lei, não importa quão poderosos se julgassem. Jonas dedicava parte de seu tempo a palestras em escolas e universidades, compartilhando sua história, inspirando jovens a lutar por um Brasil mais justo. Ele falava sobre a importância da ética, da coragem, da perseverança. E, claro, sobre a estrada,
que para ele era a grande mestra da vida. Ele sempre terminava suas palestras com a mesma frase: "A estrada me ensinou que, por mais longa e perigosa que seja a jornada, sempre há uma luz no fim do túnel. Basta ter coragem para seguir em frente." Um dia, Jonas recebeu uma ligação inesperada. Era o Léo. Ele havia finalizado seu documentário e queria que Jonas fosse o primeiro a assistir. O encontro foi em um cinema pequeno, em São Paulo. O Léo estava diferente, mais maduro, mais forte. Ele havia superado o trauma e agora usava sua voz para lutar por um mundo melhor. O documentário era poderoso, impactante e mostrava a verdadeira face da corrupção no Brasil. Jonas se emocionou ao ver sua própria história sendo contada. A história de um caminhoneiro que, por acaso, se tornou um herói. Ao final do documentário, o Léo subiu ao palco e chamou Jonas. A plateia em pé aplaudia. Jonas, com os olhos marejados, subiu ao palco. O Léo o abraçou forte e disse: "Obrigado, Jonas. Você salvou a minha vida e salvou a vida de muitas pessoas. Você é um herói." Jonas, com a voz embargada, apenas disse: "Eu sou apenas um caminhoneiro, Léo." Um caminhoneiro que aprendeu a lutar pelo que é certo. E assim, a história de Jonas, o fantasma da madrugada, continuou sendo escrita a cada nova investigação, a cada novo crime desvendado, a cada nova vida salva. Ele era a prova viva de que um homem comum, com coragem e determinação, pode fazer a diferença, pode mudar o mundo. E ele estava pronto para continuar sua jornada, com a cabeça erguida e o coração cheio de gratidão, sabendo que a estrada, assim como a vida, é infinita. E que, por mais escura que seja a noite, o fantasma da madrugada sempre estará lá, guiando o caminho para a justiça. Fim.